Olá, amigos ouvintes, boa noite. Iniciamos agora o programa Mensageiros da Luz. Meu nome é Jorge Bonfim, sacerdote umbandista do Núcleo Umbandista Chão de Deus, faço parte do Luz do Bem Instituto e, neste momento, faço a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor ao coração dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito às pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro, a que chamamos de raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz. E mure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Assim já é. Gratidão, Pai Criador, gratidão aos sagrados orixás, gratidão às hierarquias divinas, à grande Aruanda, gratidão aos nossos mestres, mentores e guias pessoais, gratidão a mais uma segunda-feira que estamos juntos compartilhando mensagens de luz. Agradecemos à Rádio Toques de Aruanda, que é quem transmite o programa Mensageiros da Luz, e a todos os apoiadores deste programa. A todos, de fato, todos aqueles que ajudam o programa a existir, ao plano superior, que nos dá essa oportunidade de estar aqui, e vocês que dedicam um tempo, amigos ouvintes, nossos irmãos, para nos ouvir, para refletir sobre o que estamos falando aqui, né? Sobre esse pouquinho que estamos aqui compartilhando. Muito obrigado, gratidão. Falar sobre o Luz do Bem Instituto, nós estamos em São Paulo, na Zona Leste, próximos ao Shopping Aricanduva. Nosso endereço é Rua Estado de Pernambuco, número 70. Nosso telefone, DDD é 11 3542 7142. E nosso e-mail, instituto@luzdobem.com.br. É fato que o ano está passando muito rápido. Nós já estamos aí concluindo mais um mês e, graças a Deus, muito bem. Março já passou, nós tivemos um ciclo de atendimentos, um ciclo de atividades no Instituto abençoado. Finalizamos no último sábado com o atendimento com os senhores Exus e Pombagiras, que nos deixou muita orientação para esse período aí de fim de quaresma, reforçando as orientações para este ano e também para a nossa vida, né? Para todos os dias das nossas vidas, nos fortalecemos e temos aí mais um pontinho para nos limparmos aqueles impulsos que nos levam a lugar nenhum, né? Que nos levam a paralisias, porque não estamos acrescentando absolutamente nada com esses impulsos egóicos. E meus amigos, participem dos nossos eventos, participem dessa doação em serviço desse grupo do bem, do Núcleo Umbandista Chão de Deus, dos terapeutas que trabalham aqui no Instituto. Nós só temos a agradecer aos Sagrados Orixás por nos dar a oportunidade de servir mesmo. O quanto crescemos através disso é de fato impossível de expressar. E com base nessa orientação de fechamento do mês, tudo está acontecendo muito rápido, não só no passar do tempo, mas as coisas que envolvem a nossa vida, né? As situações que temos que resolver, que temos que encarar, as situações que nós temos que enfrentar como guerreiros
porque somos, neste ano principalmente, guerreiros do nosso Pai Ogum. E estamos inspirados de uma forma mais intensa por nossa Mãe Iemanjá para lidar com todas as situações, com todas as, entre aspas, adversidades. E entre aspas, porque se conseguirmos encarar da forma que estão nos propondo, se conseguirmos colocar luz nesta situação que nos aflige, nessa situação que nos preocupa, nessa situação que mexe com nossa saúde, se conseguirmos colocar luz e enfrentar com coragem, encontrando os caminhos que estão aí na nossa frente, mas não conseguimos enxergar por conta desses impulsos da preocupação, por conta da dor ainda estar sobrepondo a visão espiritual. Se conseguirmos enxergar a luz meio a tudo isso, seremos vitoriosos em mais um ano. Mas o primeiro passo para a gente conseguir entrar nessa sintonia é reconhecer que essa força existe em nós. É reconhecer que mesmo diante dessas adversidades, mesmo diante dessas dificuldades, não devemos nos entregar. Devemos ter essa postura honrando a religião que nós escolhemos. A Umbanda nos dá sustento para encarar tudo isso. Nós já temos o suprimento que precisamos, porém, o que está faltando é aceitar. Aceitar que nós temos uma batalha e devemos enfrentar. Há um tempo para enfrentar. O imediatismo não cabe. Há um tempo para enfrentar. E vitimismo é o contrário de força. É o contrário da posição de guerreiro. Há um tempo para enfrentar. E o comodismo aguardando que alguém faça alguma coisa também não vai levar a nada. Porque o guerreiro tem que ter atitude. Os sagrados orixás respondem através das nossas atitudes. Não é através das nossas lamentações. Não é através da paralisia. A paralisia é algo oposto. É um aspecto negativo. Significa que não estamos produzindo nada. Que não estamos indo para lugar nenhum, então é melhor paralisar. Não estamos gerando nada, então vamos paralisar, vamos parar. Eu inicio o programa de hoje com esta mensagem de força, e meu irmão, tenha força, não caia nas suas emoções, que possivelmente elas estão sendo usadas para fechar seus olhos espirituais e você só enxergar com esses carnais, com os que estão ainda confusos. Força, dedico essa canção para a sua força, meu irmão, para a nossa força. Estamos aqui para melhorar. Vamos encarar e vamos abraçar a nossa responsabilidade como nossa em todos os processos. Choramingando as minhas mágoas, não vou a lugar nenhum. Antes eu gritasse, antes eu berrasse, chamando por Ogum, Ogum, Ogum. Choramingando as minhas mágoas, não vou a lugar nenhum. Antes eu gritasse, antes eu berrasse, chamando por Ogum, 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 Ogum. E meu pai, Patacori Ogum. Que Ogum abençoe mais essa semana. Que Ogum abra seus olhos, abra os nossos olhos para o guerreiro que nós somos de verdade. Faço mais um canto, lembrando que somos filhos de Umbanda. E filho de Umbanda não pode se entregar assim facilmente, não. Porque nós temos tudo, absolutamente tudo, para vencermos todas as situações. O canto diz o seguinte: filho de Umbanda não tem nada o que temer. Tem a cruz e tem a espada, tudo pra se defender.
7 correntes de noite, 7 correntes de dia, 7 estrelas da coroa da Santa Virgem Maria. 7 estrelas da coroa da Santa Virgem Maria. Meu irmão, força. Se reencontre com quem quer seu bem e quer sua evolução, que é o nosso Pai Criador, são os sagrados orixás, que olham para você, para mim, para todos nós como indivíduos, sabe de cada situaçãozinha nossa e nos faz todos os dias vencer. Porém, há um tempo que não é o tempo que nós entendemos, é um outro tempo, é o tempo de verdade. Vamos aceitar este tempo e fazer nossa parte. Eu tentei compartilhar um pouquinho do que nós do Instituto, do que nós do Núcleo Umbandista Chão de Deus vivemos nesses últimos dias, nesse ciclo de março, nesse ciclo de quaresma, nas atividades de março, sejam os atendimentos ao público através das sessões umbandistas e também das particulares e também dos desenvolvimentos mediúnicos, tudo nos remeteu ao despertar dessa força. A gente acordar, né, para o que está acontecendo, não só conosco, né, para a gente sair lá do nosso umbiguinho e enxergar que há todo um movimento evolutivo e que necessita da reação positiva de cada filho da grande filiação do nosso Pai. Tentei compartilhar um pouquinho disso com vocês, logo no início do programa. Vamos nos fortalecer. E o Luz do Bem Instituto já se prepara para o próximo mês, mês de abril, mês em que comemoramos, homenageamos nosso Pai Ogum, a força da ordem. Então fiquem atentos, logo a agenda de abril estará divulgada no Facebook, enviaremos o e-mail e também estaremos à disposição através dos nossos canais aí de contato para esclarecimentos. Temos algumas novidades também para esse próximo mês, alguns cursos que se iniciam. No dia 11, que é um sábado, às 14 horas, inicia mais uma turma do estudo Religião de Umbanda. Este é o estudo que o Núcleo Umbandista Chão de Deus presta para conhecermos melhor a nossa linda religião, que tem fundamento, que é para gente séria, que é para gente que quer praticar a religião com responsabilidade. Quantas escolas, quantos templos, escolas estão sendo abertos, né? Isso é uma resposta de que cada vez mais estamos sendo inspirados ao conhecimento daquilo que estamos praticando. Não dá mais para praticar simplesmente por praticar. Nós temos que abraçar essa ideia cada vez mais, de estudar, de fazer boas leituras, de compreender o que é a nossa religião, do que a nossa religião nos fornece, e muita coisa, muita coisa mesmo. Nós temos tudo o que precisamos. E usar esses recursos, né? Também não adianta lá estudar, entender um monte de coisa e depois chegar um dirigente espiritual ou num outro amigo e perguntar que banho eu tenho que tomar, para quem eu devo recorrer. Está sempre fragilizado. Ser filho de Umbanda, estudar, é se fortalecer, é de fato se colocar como um instrumento do plano divino, um instrumento da Aruanda, em plena confiança desses suprimentos e sabendo usar os recursos que esta religião nos fornece. Curso Religião de Umbanda, grau Semear, que é o primeiro grau deste curso, inicia no dia 11 de abril. Os interessados poderão vir no dia 11 e, de preferência, se inscrever com antecedência, pelo menos nos avisar. É só ligar para nós ou mandar um e-mail e nos avisar que quer participar, ou dessa primeira aula para conhecer, ou já se inscrever.
As aulas são presenciais, esse curso é presencial, são 3 encontros por mês e passa muito rápido e tem muita informação boa. Estudar nunca é demais, meus irmãos. Curso Meditando com os Orixás. Já tivemos um primeiro encontro, que foi um encontro livre, e ainda é possível agregar ao grupo. Meditar é muito bom. Meditar contribui com o nosso comportamento, com as nossas produções no dia a dia. Quando estamos concentrados, focados, quando estamos nessa saúde, nessa disciplina mental, nossos dias se tornam melhores, porque conseguimos aproveitar mais de cada situação, os nossos impulsos negativos são controlados, porque temos condição de discernir. Nossa mente vai estar mais calma para isso. Teremos saúde melhor, porque vamos aprender a respirar melhor. E nesta modalidade de curso, aprenderemos sobre os sagrados orixás. E é uma grande oportunidade de, em grupo, refletir sobre as suas condições, as suas situações pessoais que estão aí tirando sua paz. Através das meditações, será possível acessar essas situações, compreendê-las melhor, trabalhar melhor. Meus irmãos, dia 31, que é amanhã, é possível ainda ingressar ao curso, né, ao grupo. Basta comparecer aqui. A aula está iniciando às 20 horas. Então os encontros ocorrerão às terças-feiras, com início às 20 horas. Serão 15 encontros, no caso agora 14, porque houve a apresentação já na semana anterior, que foi muito boa. Os interessados entrem em contato e, por fim, ainda sem uma data definida, mas será iniciado o curso de radiestesia e radiônica em abril, ainda no mês de abril. Estamos falando de 2 dias, essa é a nossa previsão, 2 dias de curso. 2 dias, boa parte do dia, né? O dia inteiro conosco. Aqui nós temos uma estrutura para alimentação. Quem não conhece radiestesia e radiônica, uma referência são os instrumentos usados, né? O pêndulo, os símbolos sagrados, né? De geometria sagrada. Com o pêndulo é possível mapear a situação colocada, né? A pessoa sobre as suas questões. Mapear é identificar o que deve ser trabalhado. O pêndulo, através dos recursos mentais que a radiestesia ensina, ajudará neste mapeamento. É possível tratar ambientes, enfim. É um curso muito bacana, muito bom. Não tem vínculo religioso algum e os interessados entrem em contato. Nós temos como esclarecer melhor, né, através de um contato. Quem ministrará esse curso é o Beto Correia, que é um radiestesista e que tem demonstrado o quanto é eficaz a técnica. Entrem em contato, nós estamos falando, não estamos inventando a roda não. Consultem aí do que se trata a radiestesia radiônica através da internet ou de livros. Vão ter como resposta que se trata de um estudo muito antigo, que não é algo que está sendo praticado agora, não. É algo que já beneficiou muita gente e que é muito antigo e que agora é possível você também, meu irmão, conhecer tais recursos através deste curso, através desta oportunidade. Entre em contato conosco, lembrando, nosso telefone 11 3542 7142 e e-mail instituto@luzdobem.com.br. Meus irmãos, este é o programa Mensageiro da Luz e hora de iniciarmos o tema de hoje e falaremos sobre este período de Semana Santa, de Quaresma, mas eu não gostaria de colocar no desenvolvimento do nosso tema
o ponto de vista do cristianismo, seja lá de que vertente for. Eu gostaria de tratar deste assunto de uma forma espiritualista, de uma forma reflexiva, e assim nós faremos. O nosso tema vai retroagir lá no Carnaval. Vamos falar do período da Quaresma, vamos falar da Semana Santa, que é o que estamos vivendo agora, e sobre a Páscoa, que está aí por vir, né? Temos alguns dias para chegar lá na Páscoa. Gostaria de refletir um pouco sobre esses períodos que nós já vivemos e estamos vivendo junto com vocês, meus irmãos. Este é o convite do programa de hoje e do tema de hoje. Então, vamos lá para o Carnaval. Tem um ponto de Exu que eu gostaria de colocar para iniciar o assunto sobre Carnaval. Esse ponto diz o seguinte: no casamento do Exu, foi um grande banquete ele deu. No casamento do Exu, foi um grande banquete ele deu. Deu costela de cabrite, a espinha do peixe que o gato comeu. Deu costela de cabrite, a espinha do peixe que o gato comeu. O casamento do Exu, dito no ponto, já remete a uma grande festa, a uma festança. Uma festança que nós vamos ter direito a se divertir, regado a um bom banquete. O banquete que terá carne de cabrito, né? Que aí é a referência suculenta, atrativa, para que a gente vai se alimentar muito bem, comer e beber muito bem. Por outro lado, tem aí a espinha do peixe. O que faz a espinha do peixe nesse contexto de festa? A espinha do peixe não é agradável, não tem carne, a gente não se alimenta dela. Ela machuca a nossa boca quando a gente come, enfim, ela não nos traz nenhum sentido saboroso. Então é isso mesmo, o intuito da reflexão é mostrar esses dois lados. Na festa é onde normalmente nos esquecemos dos limites. Em festa, ou quando nos divertimos, quando estamos aí envolvidos numa situação prazerosa, nos esquecemos dos limites. Porém, há uma força do nosso Pai Criador que está sempre vigiando os nossos excessos. Estão nos guardando e vigiando para que os nossos excessos chamem a atenção deles, dos trabalhadores dessa força, e nos façam acordar. Ô cara, você está excedendo, há um limite, isso vai te prejudicar. A carne de cabrito é a diversão, é o que é saboroso. O espinho do peixe não é saboroso, e está no contexto da diversão. O gato, aí somos nós. E o que a gente comeu? A espinha do peixe. É a prova de que nós vacilamos muito, né? Quando estamos inseridos no contexto aí da diversão, numa situação de diversão, de prazer, esquecemos dos valores espirituais, esquecemos dos limites e vacilamos. E normalmente comemos o espinho do peixe. Não saboreamos do melhor, porque a gente não sabe dosar as coisas. Estamos aprendendo isso, né? A gente não sabe. Quando vivemos algo, entramos de cabeça naquilo e esquecemos de todo o resto. Isso podemos colocar em diversas áreas e diversas passagens e momentos da nossa vida. A gente pode colocar isso também num contexto de sofrimento. Mas estamos falando de carnaval, estamos falando de festa.
Me refiro aqui que o carnaval é o período em que tudo favorece a explosão dos excessos. Tanto que é aquela festa gigantesca onde enxergamos sem dificuldade alguma o excesso de bebida, o excesso de drogas, o excesso de sexo, o excesso, enfim. Excesso de acidentes. É uma festa que de alguma maneira representa perigo. Já deu para fazer aí uma analogia, né? Nós passamos por um período do ano chamado Carnaval, em que as energias que por uma situação cultural, né, uma situação que já acontece repetidamente e durante muito tempo, todos os anos, essa energia já então se repete, já impregnada, ela acontece de fato, é uma energia de separação, é uma energia em que a visão coletiva se torna um pouco prejudicada. Existem grupos que estão se divertindo demais e se desligam das suas responsabilidades, né? Se colocam em risco facilmente. Existe um grupo mais conservador que abomina aqueles que estão se divertindo e enxergam mundos completamente separados, sem compaixão alguma, sem colaboração alguma. Outros grupos, de uma forma religiosa, espiritual, se reservam, se isolando de tudo que está acontecendo no mundo, enfim. Há um temor da parte de alguns, da parte de outros há um excesso de prazer no se lançar na diversão. Tudo parece que fica mais perigoso, sair na rua se torna perigoso, viajar se torna perigoso, porque de fato os excessos estão borbulhando e pouco lembramos do sentido espiritual mais tranquilo, equilibrado, que nos sustenta. É um excesso de pedir proteção, né, de se resguardar no espiritual, e há um excesso de se desligar do espiritual. Não há um meio equilibrado. Carnaval é isso. É o momento de extravasar, é o momento do excesso, é o momento de que os limites são esquecidos. Fato é que esses excessos ocorrem todos os dias, né? Mas o que eu quero evidenciar aqui é que neste período há uma proporção maior. As energias contribuem com isso, eu já expliquei, por ser um padrão repetidamente ocorrido todos os anos. E então surge a quaresma, a temida quaresma. Na mesma situação do carnaval, são 40 dias que se repetem todos os anos e, infelizmente, durante esse período, criou-se tanto mito, tanto medo nesses dias, né, em torno desses dias, que um período perigoso também se tornou. Por que perigoso? Porque os nossos medos, as nossas emoções desequilibradas são faróis, são sinais para aquilo que quer nos prejudicar. Nós já falamos em diversos programas que existem grupos espirituais que ainda não encontraram seus caminhos, que ainda se sustentam das energias desequilibradas que emanamos, inclusive nos incentivam a isso. E nós estamos falando dos seres obsessores, dos eguns, enfim, dos quiumbas, dê o nome que quiser. Nesse período, há um grupo só nos esperando, porque colocamos tudo isso para fora, e insisto em dizer que
por mito que criamos, e podemos mudar isso, mas ainda estamos jogados de cabeça nesse medo. O medo do período da Quaresma, porque é um período que parece que os problemas vêm à tona, é um período que parece que tudo dá errado. Pois é, já é um padrão estabelecido, porque todo ano acontece a mesma coisa. Antes mesmo da Quaresma chegar, já estamos temendo este período. Quando estamos vivendo, aí nos jogamos de cabeça, as nossas emoções explodem, nos colocamos como vítimas daquele período. Quando, na verdade, a Quaresma nos pede reflexão. A Quaresma nos pede reserva, uma reserva para avaliarmos, para refletirmos sobre as nossas situações. Diferente da visão da portinha do mal que foi aberta, não é? Parece que este cenário é o cenário que a grande massa criou, que lá no carnaval as portinhas do mal foram abertas e somos atacados ferozmente durante 40 dias. Não. O número 40 é esse período de reserva, a quarentena, o 40 dias, tem muito sentido espiritual. Tem muita coisa envolvida nisso e não é o que vem ao caso agora, não é o foco do nosso tema. Mas a sugestão aqui que gostaríamos de dar é para nos esforçarmos bastante a mudar isso. Já passou, né? Agora nós já estamos aí na etapa final da Quaresma e tenho certeza que muitos irmãos colocaram de uma forma sofrida nesse período, porque isso se repete. Isso já não é novidade para ninguém. E existem existem grupos que estão se esforçando para mudar essa visão, para mudar esse comportamento. Exemplo é que muitos terreiros de Umbanda, hoje em dia, não fecham mais as suas portas durante a Quaresma. Coisa que antigamente acontecia por uma influência do cristianismo, por uma influência de outra religião. Na nossa fé, esse período não nos coloca em perigo algum. Sempre depende de nós. Por isso que temos que estar aí com a nossa reforma íntima em dia, todos os dias. Devemos estar melhorando com os sagrados orixás todos os dias. Temos que entender isso melhor, irmão umbandista. Momento de fazer reforma íntima, momento de melhorar, momento de se fortalecer, é hoje, é agora, todo dia. Aí quando chegar lá na Quaresma, não vai ter novidade nenhuma, porque a gente já faz isso todos os dias. Então, quando chegar no momento em que as energias que nos provocam reflexão, consequentemente há um peso nesse período de reflexão, porque é um conjunto de dias que formam 40 dias em que tudo está nos levando a isso. Então parece que é mais pesado, parece que é mais difícil. Mas quando nós estamos fazendo isso todos os dias, temos um momento mais intenso que é a Quaresma, mas não é novidade isso para nós. A gente vai saber lidar melhor. Então está aí um pouco esclarecido. E digo um pouco porque existe muita coisa a esclarecer e existem os processos individuais. É difícil colocar isso de uma forma coletiva quando cada um vive o seu processo. Para alguns as situações são mais tranquilas, para outros mais intensas,
para outros mais densas, para outras mais emocionais, enfim. Cada um vive o seu processinho, e eu gostaria aqui, em nome do nosso grupo, de orientar nesse sentido. Não coloque o período de quaresma como uma maldição. Pode ser que o problema venha à tona. Pode ser que uma doença apareça. Pode sim. Pode ser que a relação estremeça com alguém muito querido. Pode sim. Pode, porque há uma energia nos provocando a reflexão, e por outro lado, há grupos de seres que querem muito se servir do nosso medo, querem se servir das nossas fragilidades. Quando estamos fortes na nossa fé, quando estamos fortes na nossa convicção espiritual, religiosa, enfrentamos cada situação dessa com esta força. E não se torna um problema, porque os nossos olhos, os nossos esforços, o nosso espírito não está enxergando só o problema. Está enxergando propósitos maiores. O problema deixa de ser problema, meu irmão. Essa é a verdade. Deixa de ser porque eu não mergulho de cabeça no entrever ali que ocorreu na relação. Eu não mergulho de cabeça na doença. Eu vou buscando soluções meio a isso e refletindo sobre. Os problemas vão se resolvendo, vão se diluindo. Entende por que eu falei sobre paralisia lá no início do programa? É isso. Podemos paralisar no problema, podemos paralisar na reflexão, não refletir nada e ficar nela, né? Ficar ali com uma má digestão, porque digerindo tá solucionando, a coisa está num fluxo normal, tá numa má digestão com aquele problema, e parece ser uma doença, parece ser uma instabilidade, parece ser algo que não vai acabar nunca, e pode ser que não acabe mesmo, porque se não está havendo fluxo, não acaba, e fica naquele sofrimento. A quaresma é um período de se refletir. Excedemos no carnaval. Carnaval não é um momento de reflexão, né? As energias não estão contribuindo nada com reflexão. As energias estão contribuindo com os excessos. Podemos fazer diferente também nesse período, né? Podemos achar um caminho do meio, porque a consciência nos leva sempre a encontrar um bom posicionamento diante de qualquer situação. Nós estamos ainda enveredados na missão espiritual por causa disso. Nós estamos buscando bom posicionamento com valores que aprendemos através das nossas lições espirituais diante de qualquer situação. Então podemos sim, no carnaval, ter esse bom posicionamento. Porém, tudo em torno de nós nos leva ao excesso. E muitos irmãos se jogam nesse excesso. Não é o momento de refletir. Quaresma é o momento de refletir, porque tudo em torno de nós nos leva à reflexão. E algumas coisas se manifestam para esta reflexão. Podemos ter um bom posicionamento com esses valores na quaresma, ou podemos nos jogar cabeça e tudo parecer ser difícil, pesado, quase impossível de lidar. Quem ora e vigia todos os dias, orai e vigiai, não teme, né? Nós estamos alicerçados numa força maior. Porém, para isso é necessário ter fé e discernimento. Para quem está acessando a Rádio Toques de Aruanda agora,
Este é o programa Mensageiros da Luz, eu sou o Jorge Bonfim. O tema do programa de hoje é todo este período do Carnaval até a Semana Santa e a Páscoa, e estamos fazendo uma reflexão em torno deste período de uma forma livre, desvinculada do cristianismo, de todo o sentido do cristianismo. Nós estamos aí colocando um pouquinho de visão umbandista, né, em torno disso, e mais de uma forma livre, espiritualista. Vamos refletir um pouco sobre o período em que vivemos, porque já falamos sobre o Carnaval, sobre os excessos, nós já falamos sobre a Quaresma, sobre 40 dias de reflexão, e chegamos na Semana Santa, que é exatamente o momento que estamos vivendo. E nesse momento ainda estamos ali, paralelos à Quaresma, né? Nós ainda estamos refletindo. Nós ainda estamos com aquela energia pulsando na nossa cabeça, pulsando nas nossas emoções, pulsando no nosso corpo físico e no nosso espírito. Reflexão sobre as questões. E são questões pontuais, né? Porque cada ano parece que alguma coisa vem à tona, porque é assim, a gente vai eliminando e resolvendo coisas por etapas. E este ano, certamente, existem situações pontuais que os irmãos estão resolvendo, estão conseguindo refletir, estão com condição de refletir sobre. Façam um bom aproveitamento. Vamos falar sobre a Semana Santa. A Semana Santa representa a reta final de um importante ciclo. Essa reta final deve ter um bom aproveitamento, porém depende muito, né, do aproveitamento dos dias anteriores. Senão fica bem difícil colocar tudo que tem que ser colocado em uma semana. A oportunidade do nosso Pai é plena e podemos continuar nossos processos. Mas muito bom seria aproveitarmos de todo este ciclo, porque as energias estão muito favoráveis a isso. Enfrentar é muito bom, porque quando enfrentamos, superamos. Vamos lá, a nossa reta final, que estamos nesse momento. As nossas reflexões estão à tona, estamos sensíveis nelas. Pode se manifestar como alguma dor, como algum problema de saúde, como simplesmente situações que surgiram à nossa frente para resolvermos sem nenhuma dor física, emocional, mas para resolvermos, e para isso precisamos pensar, alguma superação de vício, enfim, sei lá, são tantas e tantas possibilidades aí, tantas coisas que temos para resolver. Fato é que tudo está mais evidente. Estamos aí vivendo um ciclo de 40 dias e já se passaram muitos desses dias que estamos vivendo, sentindo, pensando sobre essas situações ou paralisados. Vamos dar foco no que é produtivo. Vamos deixar a paralisia de lado. Nesta semana, é uma semana que há um símbolo de traição. Começa aí o processo de dor do nosso Mestre Jesus. Começa aí a paixão de Cristo, né? Através desta semana de dor do nosso Mestre Jesus, podemos evidenciar 2 pontos. A visão e a traição. Traição, porque na história do nosso mestre, ele foi traído, né? Ele foi traído e pelo seu próprio povo. Por outro lado, há uma promessa a ele e um pedido a ele do seu pai, do nosso pai,
para confiar e enfrentar a visão aí. A visão é estar alicerçado na fé e enfrentar. Fazendo uma analogia às nossas situações, neste período temos uma visão melhor sobre a nossa situação. As energias nos levam a uma visão maior e melhor sobre as nossas situações. E há uma outra visão também aí, que está vinculada à traição. Percebemos o quanto nos traímos, porque nos afastamos da nossa fé. Quando nós falamos do nosso Mestre Jesus, vinculamos ao nosso Pai Oxalá, o nosso Pai do tudo é possível, o nosso Pai da fé, o Pai da fé. E aí percebemos que nos afastamos dele. Nos afastamos desta crença, desta certeza de que tudo é possível e tudo vem para o nosso bem, tudo vem para o nosso crescimento. Nos afastamos disso, nos traímos. Porém, voltando à Semana Santa, todo esse período de dor, esta reta final, que é dolorosa, aceitar e se entregar, pode parecer doloroso, pode parecer quase impossível de se enfrentar. Vamos voltar lá à referência do nosso Pai, Jesus Cristo, do nosso Mestre. Ele sabia toda a dor que estava à frente dele, que ele teria que enfrentar. A coroa de espinho, a crucificação, a traição, o julgamento. Mas havia algo muito superior a isso logo à frente. Logo após todo esse período difícil. É isso. Estamos aí, meu irmão, nesta semana de enfrentar, nesta semana de olhar para frente e ver um período doloroso, porque nós temos que nos enxergar tão profundamente, tão intimamente, perceber o quanto estamos nos traindo, porque nos afastamos da fé que nosso Pai Oxalá nos propõe e nos alicerça todos os dias. Por que estamos negando isso? Por que estamos dizendo não a Ele? Quando Ele fala para nós, você pode tudo, meu filho. Tudo. A tua fé te leva aonde você quiser. Até nos lugares que parecem ser impossíveis, desde que sejam adequados aos valores espirituais. E então, quando aceitamos, quando enfrentamos, quando nos entregamos, vem a salvação. Que é isso? É a semana da salvação. Podemos mudar nosso olhar, tirar o olhar da reta final dolorosa e enxergar o objetivo. Qual é o objetivo? A salvação. É a liberdade, é a ressurreição, é ressurgir com vida nova. Eis a Páscoa, renovado, com alegria, com novas expectativas, com uma esperança, a esperança no nosso Pai Oxalá, no que Mestre Jesus nos deixou. Ressuscitamos com vida nova, renovados e salvos, limpos, lavados, banhados, limpos de verdade, com vida nova. Nesta semana, não temos que olhar para trás, não temos que viver da dor, temos que viver o hoje
enxergando o objetivo. E o objetivo é a Páscoa, é a ressurreição. Viver o hoje nos faz produzirmos para o objetivo. Não ficar pensando naquele período de reflexão da quaresma, no excesso do carnaval e nem no que esta semana representa de dor. Viver o hoje é a oportunidade de produzirmos para a nossa Páscoa. E a partir do momento que ressuscitarmos no nosso Pai Oxalá, ressuscitarmos nesta força da fé, temos todos os dias para vida nova. Todos os dias, não é só o domingo de Páscoa, não. É todo dia, porque esse período nos fortalece muito para esse objetivo. Esse objetivo quer se renovar e se melhorar todo dia. É um período mais intenso para a gente fazer isso todo dia. Para a gente estar mergulhados na força dos nossos pais e mães orixás, no nosso Pai Criador, todos os dias. É um período para nos afirmarmos nisso. É santa essa semana porque é a reta final. Eu tenho uma opinião terapêutica espiritualista de que existem dois momentos muito propícios à desistência. A desistência de se espiritualizar, de buscar suas curas e trabalhar com a consciência, né, com o lado espiritual, seja religioso ou não, que é o início e que é esse momento da reta final. A reta final, não estou falando de se acender, não, estou falando de resolver um pontinho de cura da vida. O início é porque começa um processo de mudança na vida, né, de colocar a sujeira para fora. E isso às vezes assusta, né, as pessoas, porque normalmente se quer a solução imediata, né, num tempo ilusório, que as coisas não são assim. É ilusório entender dessa maneira. E o outro é a reta final, que é quando a gente começa a enxergar, ter essa visão, e a aceitação, ela é necessária para a cura, senão acontece a paralisia, ou então melhor se manter na crença confortável que estava, né? Aquela da dor, aquela da cura, estou acostumado mesmo, vou permanecer nela. São momentos propícios. O ideal é enfrentar, é continuar firme no objetivo, cura a cura, passinho por passinho, melhorar. Mas para isso, para cada passinho é necessário enfrentar. E eu encerro o tema do programa de hoje com um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, que diz o seguinte: alegria cristã. Nas horas que precederam a agonia na cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor e o desapontamento. Estavam tristes, como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os, dizendo: na verdade vos digo, que vós chorarei e vos lamentareis, o mundo se alegrará, e vós estarei tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas, um Salvador abnegado e puro conduzido ao madeiro destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimento constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações dos humanos.
chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que, de pântano desprezados, nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pela atitude criminosa. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substância perigosa em mãos infantis. Por este motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio e estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas de sublime certeza de que todas as dores são caminho para júbilos imortais. Meus irmãos, nós podemos mudar isso em algum momento e viver prazer estando no caminho evolutivo, mas para isso precisamos, no mínimo, dar o primeiro passo, que é enfrentar. Este é o programa Mensageiros da Luz. Meus irmãos, Feliz Páscoa! Vamos ressurgir em luz sempre, até o nosso próximo encontro.